E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é de fraude à execução. Quando a gente trata de fraude à execução de um modo geral, a gente vai pensar sempre na seguinte ideia. Alguém está dilapidando o seu patrimônio para não pagar dívidas que deve a uma terceira pessoa. E como se considera fraude à execução? Se considera fraude à execução quando eu vendo um bem para Jackson, Jackson tem ciência, ou poderia ter ciência, de que havia ali uma alienação, algum tipo de ônus, ainda assim ele compra. Quando o meu credor me cobra, eu digo, não tenho nada. O credor fala, e por que você vendeu para Jackson? Por que você dilapidou seu patrimônio? Jackson, por que você comprou? Se você sabia que esse cara estava me devendo. E aí vem a súmula 375 do STJ e diz, importantíssima, para direito civil e processo civil. Para o direito tributário eu quero que você risque. Ela é inaplicável. Olha o que ela diz. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Óbvio, numa relação privada, eu preciso ou da prova da má-fé ou da garantia que o terceiro tinha ciência da existência da penhora, do registro de uma penhora anterior, para configurar, então, a fraude à execução para permitir a declaração da ineficácia daquele negócio jurídico. E no direito tributário, professor, qual a diferença? O direito tributário, indisponibilidade do interesse público, mão forte, mão ferro da administração pública. Aquele peso da administração pública e da indisponibilidade do crédito tributário. Ela tem norma específica trazida no 185 do CTN, que traz uma presunção de fraude à execução. E é o 185 que precisa ser aplicado. E ele diz que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou o seu começo, ou o seu início, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O marco temporal é a inscrição em dívida ativa. Filho, depois da inscrição em dívida ativa, você não pode dilapidar seu patrimônio se você não reservar bens para garantir o pagamento daquele crédito, senão vai haver aqui uma presunção de fraude e execução, podendo assim ser declarada a ineficácia desse negócio jurídico. A ideia da legislação é, a dívida ativa é tão pública, a inscrição em dívida ativa é tão pública, inclusive não está submetida ao sigilo fiscal, como a gente vai ver no finalzinho dessa aula, que ela tem os mesmos efeitos de uma má-fé de um adquirente ou de um registro da penhora no cartório de imóveis, tá? E o parágrafo único diz que o disposto no artigo não se aplica se o devedor tiver reservado bens para garantir o pagamento total da dívida, padrão aí, para se afastar uma presunção de fraude à execução. Olha aí, a gente já tratou no curso sobre responsabilidade tributária e tem agora um julgado que ele faz a junção. O direito tributário eu acho massa, pelo menos para concurso, porque ele faz muita conexão. Vocês viram lá atrás que a gente tinha possibilidade de redirecionamento da execução em desfavor do sócio na previsão do artigo 135 do CTN. Lembram disso? Se não lembra, volta que precisa estudar. Esse tema é um dos temas mais cobrados de direito tributário. Aí eu te pergunto, se determinado sócio tiver vendido seus bens, dilapidado seu patrimônio, na forma do 185, após a inscrição em dívida ativa, mas antes de ele ser efetivamente um devedor daquela dívida ativa, ou seja, antes de ter havido o redirecionamento da execução, poderia se aplicar 185 em desfavor dele? A gente tem um julgado do STJ, bastante interessante, que diz o seguinte: não se considera fraude à execução, à luz do 185 do CTN, a alienação feita por sócio-gerente antes do redirecionamento da execução, pois seria inconcebível considerá-lo devedor até aquele momento. Uma decisão aí de jurisprudência defensiva em favor do contribuinte, muito interessante, com carinha de prova, inclusive de prova oral. Quem for meu aluno de prova oral aí nos próximos cursos, fiquem prontos para essa pergunta. Carinha de
prova oral de PFN, carinha de prova oral de advocacia pública estadual, carinha de segunda fase, meio antigo, nunca vi em primeira fase exatamente assim, mas tema bom, viu? Tema bom, interessante, cara de prova, beleza? Mais uma previsão do CTN na sequência, que é o 1854 CTN, super importante, já não tratando mais da presunção de fraude à execução, mas tratando aqui da possibilidade que você precisa conhecer de decretação da indisponibilidade de bens do contribuinte devedor. Como assim, professor? O CTN traz uma norma que, para além das possibilidades de responsabilização patrimonial pela penhora de bens, pela busca pela satisfação de determinado crédito tributário, ele traz uma possibilidade bem forte, bem incisiva, de a Fazenda Pública ter a declaração de indisponibilidade de bens do devedor. Veja o que diz o dispositivo. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à execução, a penhora, melhor dizendo, e também ninguém encontrar bem penhorável, o juiz pode determinar, ele diz assim, o juiz determinará, mas o juiz pode, obviamente, a indisponibilidade de seus bens e direitos e vai comunicar essa decisão aos órgãos e entidades que promoverem registro e transferência de bens, cartório de imóveis, DETRAN, Comissão de Valores Mobiliários, tudo que registrar bens, sejam eles móveis ou imóveis, tá? Essa indisponibilidade vai se limitar ao valor total exigível, né? Não pode sobejar o que o cara deve, obviamente, e os órgãos e entidades vão comunicar ao juízo a relação de bens e direitos que tiverem sofrido aquela indisponibilidade. Então o cartório fala assim, ó, registrei a indisponibilidade na matrícula do imóvel, toma juiz. A CVM fala, ó, registrei a indisponibilidade das ações do cara, toma juiz. E assim vai. É comum acontecer muito com imóveis. Eu, pelo menos, nunca vi com ações assim na Bolsa, por exemplo, na Comissão de Valores Mobiliários. Mas eu já vi muito isso em relação a imóveis. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que se debateu na jurisprudência por anos e anos. 185A diz que quando não forem encontrados bens penhoráveis, e o cara não nomear, não pagar, não fizer nada, e não forem encontrados bens penhoráveis, haverá a decretação de disponibilidade. E a grande pergunta que passou por muito tempo aí pela jurisprudência, numa briga ali entre contribuintes e fazenda pública, era: quando se considera que não foram encontrados bens penhoráveis? Depois de quantas tentativas? Depois de que ações no bojo de uma execução fiscal? E a súmula 560 do STJ, enfim, pacificou o tema. Claro que buscando a jurisprudência do STJ, dizendo que a decretação da disponibilidade de bens e direitos pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutífero o pedido de constituição de ativos financeiros, o CIS-BAJUDE, e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Então a gente vai ter aqui cartório de imóveis, DETRAN ou DENATRAN, ou seja, veículo, imóvel e dinheiro. Depois, em tese, a súmula do STJ permite aí a decretação da disponibilidade dos bens. Beleza?